Olá, bem-vindo ao Blink Talk, eu sou Arthur Reis. Estamos aqui com esse episódio com a Joana, da Hotelaria Educação Financeira, a virada de chave que mudou a sua vida. Joana, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho de você, pra gente aqui, pra todo mundo. Boa tarde, meu nome é Joana, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos, né? Hoje trabalho com hotelaria e educação financeira. Sou formada em turismo desde 2009 e estou nessa área hoteleira já tem um tempo, né? E hoje nós estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre isso, né? Trabalhei isso num hotel há alguns anos, como controller financeiro, né? Aprendendo um pouco e podendo ajudar a empresa a gerir, né, os negócios, a gerir a parte financeira da empresa. E hoje eu estou trabalhando também com educadora financeira, com pessoas físicas e jurídicas, ajudando as empresas a se fortalecerem, a crescerem, a entender, né, o seu papel, a trabalhar com o dinheiro como uma ferramenta mesmo, né, de controle, de ajuste dentro do seu dia a dia. Ah, que bacana. Nossa, você viu que é um baita currículo, gente. Meu Deus. Mas fala pra gente, Joana, como que foi? Você sempre quis trabalhar com isso? Você falar, cara, eu queria no, eu queria mexer com hotelaria, não, eu queria mexer com educação financeira. Como que foi esse passo a passo, esse começo? Certo, então. Quando eu tinha aproximadamente 18 anos, eu tive a oportunidade de morar com a minha tia fora do país, Semana que foi na passada, Itália. ano passado, quando tinha Coisa 18 pequena, assim, anos. bem um tempinho Recente, foi bem recente, recente. exatamente. E aí, quando eu fui para lá, eu queria muito trabalhar como comissária de bordo. Quando eu voltei de lá, né? Fiquei 6 meses lá. Quando eu voltei, falei, quero trabalhar como comissária de bordo. E aí vim para cá, pro Espírito Santo. Comecei o curso de comissária de bordo e falei, o que eu preciso fazer uma faculdade também para poder complementar isso. E aí decidi fazer turismo. Só que nessa época os aviões estavam caindo, né? Então, assim, eu acho que eu dei um leve medo. Falei, eu acho que eu não quero mais essa profissão para mim. E eu acabei desistindo de ser comissária de bordo, abandonei o curso, mas permaneci com o curso de turismo, né? Já tinha iniciado, então finalizei ele e comecei a trabalhar com hotelaria, né? Comecei como recepcionista em um hotel, como estagiária, depois logo após uma recepcionista, e fiquei lá durante uns 3 anos. E depois eu passei para a área de hospitais. Fui para hospitais e lá eu fiquei à frente das recepções como supervisora. E depois de lá, fui para a hotelaria novamente, só que fui para a área financeira. Não era algo planejado, sempre quis conhecer um pouco, sempre gostei muito da área de exatas. E fui para essa área financeira e lá eu pude conhecer um pouquinho de cada departamento, contas a pagar, contas a receber, faturamento, suprimentos e até chegar, né, à supervisão e controle financeiro de um hotel, aonde você acaba, né, realizando o processo de DRE, o processo de conhecer os números, né, de saber para onde que nós estamos indo, se alguma área precisa ser melhorada, quais são os ajustes necessários. E com isso eu consegui, né, realizar uma boa gestão. Né? Como eu estava conversando com vocês lá fora, né? Eu fui controller numa pandemia, né, em 2020, onde nós sabemos que foi um desafio muito grande. Né? Nós chegamos a ficar com 5% de ocupação, então foi algo assim desesperador, mas nós conseguimos gerir e manter, não só eu, mas sim o gerente também geral que estava ali conosco, nos conduziu muito bem nessa etapa, onde nós conseguimos manter os funcionários e conseguimos também realizar a gestão do valor que nós tínhamos em caixa, nas reservas financeiras, né? Eu acho que aquela empresa que sobreviveu na pandemia, meu irmão, são empresas, pode aplaudir muito, porque foram empresas muito fortes. Sim. Foi um desafio enorme sobreviver na pandemia. E sobreviver com 5% de ocupação de um hotel que tem praticamente 300 apartamentos é algo bem desafiador. Mas é aquilo que eu sempre falo, a educação financeira ela vem para nos ensinar. E se nós não tivéssemos uma reserva financeira, nada disso seria possível. Nós precisaríamos pedir aportes para os investidores e a gente talvez não conseguiríamos nos manter, teríamos que fechar todas as portas, como muitos hotéis dessa rede que eu trabalhei fecharam as portas dentro da pandemia até voltar e reabrir. Então isso foi realmente um sucesso. E no ano seguinte a gente conseguiu manter as coisas, foram se ajustando e tudo foi fluindo da melhor maneira possível e todos os ajustes foram realizados.
Não, que top, cara. E é muito importante. A importância da educação financeira é enorme, ainda mais para o meio empresarial, com certeza. Sim. Então, fazer uma empresa passar por toda essa turbulência e permanecer de pé é fora da curva. Sim. Fala um pouquinho passo a passo para a gente falar, cara, como que uma pessoa hoje, um empresário, uma pessoa MEI, como que ela encaixa isso? Vamos lá, um MEI abriu a empresa agora, como que ela faz a educação financeira dele básica aqui, com pouco conhecimento, dá um pouco desse conhecimento para essas pessoas. Certo. Então, acho que o primeiro passo para quando você quer abrir uma empresa é você lembrar que você não é um funcionário da sua empresa, então você não pode ir lá e buscar, né, o dinheiro a todo momento. Você precisa separar bem essas coisas, né? O que é pessoa física do que é pessoa jurídica. É você abrir um CNPJ, como o MEI, por exemplo. Você abre um CNPJ, coloca todas as contas que são referentes à empresa dentro desse CNPJ e todas as entradas que vão ser realizadas, né, de vendas, daquilo que for o seu negócio, você precisa manter nessa conta separada da pessoa física. E você estipular um prolabore, um valor específico para que você possa fazer essa retirada sem que você possa prejudicar a sua empresa. Porque o que eu mais percebo hoje em dia é que os empresários, eles utilizam todo o dinheiro que é da empresa é pessoal. E com isso, parece que não, mas em um determinado momento, essa conta não vai bater. E essas pessoas vão acabar por fechar os seus negócios, né? Então, eu entro nessa área de não fechar o negócio. Vamos tentar reestruturar, né? Porque uma empresa, ela precisa de um capital de giro. Ela precisa saber quanto que ela ganha, saber quanto que ela paga e se as contas estão equilibradas, né? Sempre manter uma reserva financeira, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, nós precisamos buscar sempre isso para equilibrar as contas e que a empresa possa ser saudável. Então, né, eu falo isso porque eu também tive uma loja e por muito tempo a gente ficou quebrando a cabeça, né? E a gente misturou algumas coisas e até a gente conseguir estruturar e ajustar, demorou um tempo para as coisas se organizarem. Então, a gente sempre precisa separar. O primeiro passo é o que é pessoa física do que é pessoa jurídica, para que você consiga estabelecer as metas, né, os objetivos de forma clara, né, e que você consiga persistir nesse processo. E dá um passo a passo com a gente, porque tem lá, a pessoa abriu ali o CNPJ, começou a dar os seus primeiros passos, deu os seus lucros, e ali começa que ela vai dividir o seu prolabore, os seus prejuízos com os seus lucros, e vai dividir, tipo assim, ó, esse aqui eu vou retirar para mim, mas esse aqui vai ficar na empresa, X%. Tem uma porcentagem ou é cada caso é o seu caso? A gente precisa estudar cada empresa, né? No geral, porque senão a gente acaba por quebrar, né? Como eu falei, existe diferença do prolabore para o lucro, né? O prolabore é o valor que você vai pagar para você fazer com que a empresa funcione. Quando a gente começa como empreendedor, muitas vezes a gente não tem prolabore, não, a gente não tem nada, a gente tem que investir. Então, muitos investimentos para a gente chegar até o momento das retiradas. Então, é isso que muitas vezes a gente não consegue entender. Então, primeiramente, é estruturar a empresa. Então, para que essa empresa esteja saudável e funcionando, você precisa estruturar ela. E para estruturar ela, no começo, é sempre investimentos. Então, você estipula um prolabore, que vai depender de quanto que é o faturamento da sua empresa. Porque se eu falar bem assim, é XYZ, pode ser que as pessoas peguem isso e utilizem de uma forma errônea. Então, a gente precisa realmente estudar cada caso. Caso um caso. Exatamente. Como que foi a sua transição da carreira como controle para uma rede de hotelaria, para uma empreendedora nesse questão? Certo. Então, como eu tenho 2 crianças, em 2021, meus filhos ainda eram bem novos. E o tempo que a gente tem quando a gente trabalha de carteira assinada e no dia a dia, ele acaba sendo muito curto. Então, a primeira decisão foi por conta dos meus filhos. Eu gostaria de ter mais tempo com eles e ficar mais próximo deles. Então, eu decidi sair da empresa para poder ter esse tempo de qualidade com eles, ver eles crescendo, poder levar eles na escola, né? E aí, eu comecei a trabalhar de casa. Eu comecei a dar consultoria para empresas menores de casa.
Então, eu entrava em contato, né, para poder verificar como que as empresas geralmente me procuravam: Joana, estou com um déficit de X valores, minha conta está negativa, e o que a gente pode fazer? Então, eu entrava no circuito para poder fazer uma avaliação, e a maioria delas era essa questão que eu acabei de falar com você, né? É a mistura mesmo das contas, né? Ah, tô faturando 100 mil, uau, tô ficando rico, então posso gastar 200, e aí as contas não batiam. Então, o meu principal motivo de mudar de carreira, essa transição de carreira, foi exatamente por conta da minha família, porque estar com eles é algo que eu prezo. Então, eu preferi abrir mão, né, de uma carreira, né, na área hoteleira para mudar, transicionar tudo isso. Então, o meu principal objetivo foi bacana. esse. A gente sabe que um empreendedor sempre começa com uma dor. Para você empreender, no caso da Joana, foi aí por causa dos filhos. Precisava estar mais perto dos filhos. Você que tem uma dor, olha, meu amigo, já tenho o fiasco ali, o começo para começar a empreender. Isso. A gente sabe empreender hoje não é fácil. A gente, ainda mais no Brasil, onde a gente vive. Como que foi o começo? O seu começo, assim, olha, a parte daí foi difícil no começo, mas como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre gostei de vendas, né? Eu falo que o empreendedorismo é sempre buscar solução para alguém. E eu sempre gostei de vender, então eu vendo desde a infância. Minha avó sempre vendeu aqueles produtos de beleza, de cosmético, e eu sempre ajudava ela de alguma maneira. Então eu sempre vi uma oportunidade de negócio. E com isso, né, eu trabalhava fora, mas também sempre tive essa parte de vendas. E você precisa vender o seu produto. No caso, quando falo de consultoria ou educação financeira, o produto é você. Então, você vai precisar aprender a vender o seu serviço. E eu tenho uma amiga onde a gente também faz alguns trabalhos juntos, que é sobre palestras sobre educação financeira e marketing. Ela trabalha com a área de marketing e eu trabalho com educação financeira. E a gente promove alguns cursos para ajudar pessoas, né, empreendedores, pessoas físicas também, a mudar os conceitos e ajudar elas a melhorar dentro do seu dia a dia. Então, é basicamente isso, né? É trabalhar com vendas, eu gosto disso, né? Vender alguma coisa. Lá em casa está em toda parte, sempre estamos vendendo algo. Até meu filho mais novo, o mais velho, quer dizer, o Matheus, ele está vendendo agora pipoca doce na escola. Então, ele gosta também dessa área, tem uma veia aí para essa área de buscar alguma solução ou uma oportunidade de negócio nas áreas necessárias. Não, legal demais. Sabe que a venda é importantíssima. A gente sempre vende alguma coisa. Sim. Independente do que for fazer. Mesmo que você não queira, você está vendendo alguma coisa. A gente sabe disso. Né? Imagem, entre outros. E, cara, se você quiser acessar o curso da Joana, tá aqui no rodapé, vai aparecer aqui o Instagram dela, aqui embaixo. É só clicar, acompanhar ali nas redes sociais que vai ter o curso dela também. A gente sabe disso. E a gente sabe que no começo dá um medo. Dá um medo de liderar, dá um medo de empreender. Sim. Ah, não tenho dinheiro, como que eu vou fazer? Eu vou sobreviver. No começo, o primeiro ano é um ano mais difícil, fala pra gente. É o primeiro ano que a gente não tira recurso nenhum da empresa. E como que a gente sobrevive a esse primeiro ano? É persistência. É paixão pelo que faz e persistência. Primeira coisa é que você precisa ter um alvo, você precisa ter um objetivo. O que você quer fazer e aonde que você quer chegar. Primeiro passo é esse, é você definir bem as suas metas, aonde você quer chegar. Porque aí, a partir daí, você vai criar pequenas metas para que você consiga vencê-las. Então, quando você decide isso, você sabe qual é o seu destino. Então, quando vem os desafios, por mais que seja difícil você permanecer, você lembra que você tem um objetivo aonde você quer chegar. Porque quando nós não temos metas e objetivos bem definidos, qualquer lugar é lugar. E nós ficamos perdidos no meio do caminho. Então, o primeiro passo é você saber, eu quero chegar lá. Mas para eu chegar até lá, existe um caminho a percorrer. E esse caminho muitas vezes são dolorosos. Mas as dores que a gente acaba tendo dentro desse caminho nos ajuda a se tornar mais fortes. Nos ajuda dentro do nosso processo. Então, a gente olha as coisas com outro olhar. Eu entendo. É realmente isso. A dor nos fortalece também. Sim. É aquela questão. Eu lembro do primeiro ano que a gente estava lá batalhando. Por ao contrário, em vez de retirar dinheiro, a gente tinha que botar dinheiro no negócio. Sim. Meu Deus do céu, aquele suor todo. Mas a gente sabe que o nosso objetivo é chegar lá. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou chegar lá. É não desistir.
A persistência, como que você falou, é primordial para o empreendedor. Isso aí. E para o empresário. A gente sabe que nossa vida, altos e baixos, tem a transição de carreira. Essa questão de uma hora eu vou ter alguma coisa, uma hora eu vou estar lá embaixo, uma hora eu vou estar lá em cima. Qual foi o seu primeiro passo para começar a mudar a sua mentalidade, para seguir X carreira? É o que você falou. Eu gosto muito do Napoleão Hill. Ele fala muito sobre o que você observa, aquilo que você tem capacidade de criar, você pode alcançar. Então, nós precisamos transformar a nossa mente. A gente precisa acreditar naquilo que você deseja. Né? Se eu tenho um sonho, se eu tenho uma meta bem definida em um objetivo, eu preciso acreditar nela. E isso vai na nossa mente, foi o que você acabou de falar, mudança de mentalidade. Não é porque nesse momento eu ainda não alcancei o que eu desejo, quer dizer que eu nunca vou chegar lá. E aí são os pequenos passos que a gente precisa dar. Né? Como educadora financeira, se eu hoje ganho R$1.000, vamos dizer, e eu gasto 2.000, eu nunca vou chegar no meu objetivo final. Eu preciso diminuir os meus custos, eu preciso avaliar bem as oportunidades de negócio, eu preciso pensar antes de tomar uma decisão. Será que se eu fizer isso, isso pode ser bom e isso também pode ser ruim? Eu preciso ter reservas financeiras, porque pode acontecer milhões de coisas e eu ficar sem nada. Então, são passos que a gente precisa dar em rumo àquilo que nós desejamos. Então, para que a gente possa realmente chegar até o local que nós almejamos dentro da nossa mente. Então, eu acredito muito nisso, naquilo que o sonho que a gente tem, a gente consegue alcançar. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas eu gosto muito. Sonhe grande, dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Então, por que eu vou sonhar pequeno? Né? O mundo ele é imenso, existem tantas possibilidades. E se eu errar? Levanta. Né? E volte e tenta mudar as estratégias, né? Mudar de opinião não tem problema, o que tem? Todo mundo muda, a gente muda de cabelo, né? Muda de roupa, então mude sua opinião, mude quantas vezes forem necessárias para que você chegue ao objetivo que você deseja. Show, ótima frase. A gente sabe que objetivo, cara, pra gente alcançar o objetivo, a gente vai ter que abrir mão de várias coisas. Muitas coisas. E ali, na sua caminhada, como que foi essa transição de abrir mão de, muitas vezes, de uma mentalidade, muitas vezes de algumas coisas? Conta pra gente um pouquinho disso. Então, ainda estou no processo, né? A gente ainda está no processo dessa mudança. Mas muitas vezes é querer viajar num tempo que não é oportuno. Às vezes abrir mão de, hoje eu não vou sair, não vou gastar tal coisa porque eu tenho um objetivo e quero cumpri-lo. Então, são muitas coisas. Não vou comprar tal coisa porque eu tenho essa meta. Então, quando a gente consegue estabelecer todas essas questões, a gente consegue abrir mão. Abrir mão porque a sua mentalidade já sabe para onde você quer chegar, já sabe para onde você quer ir. Então, isso não vai ser um desafio, não vai ser um peso. Eu vou resistir agora de algo que eu desejo para alcançar algo muito melhor lá na frente. Então, nem sempre deixar de fazer algo no presente quer dizer que isso vai definir o meu futuro. Então, eu preciso mudar isso agora. Nós, brasileiros, a maioria de nós, não fomos ensinados dentro de uma casa como ter o dinheiro como uma ferramenta. Então, a gente usa, quando chega o dinheiro na mão, o que eu mais ouço é assim, meu Deus, eu preciso gastar, eu preciso destinar ele para algum lugar. Então, nem sempre vai lá e guarda, né? Aplica esse dinheiro de uma forma saudável, aonde se você não tem o controle, tira da sua vista, mas não deixa ele dominar você, para que você gaste com comida, com coisas que não vão ser úteis no momento que você está. Então, você precisa ter... eu falo que a meta e o objetivo é tudo na vida da gente. Porque se nós temos isso como um alvo, com certeza nós vamos chegar em qualquer lugar. Então, isso não se torna um peso. Isso se torna leve, porque a gente entende que é só um processo. E esse processo, uma hora, vai acabar. Show. Você até falou, a meta e o objetivo, o sonho, né, é o que define a nossa vida. Quando você está caminhando por ali, para esse alvo, cara... Não importa, a gente tem que gastar um pouco menos, abrir mão disso ou daquilo, mas a gente está com a traçada a nossa mente, nosso alvo para alcançar aquilo. Então a gente vai abrir mão de algumas coisas, de alguns prazeres, de algumas viagens para alcançar aquele objetivo. Sim. Seja ele ali expandir, seja ele abrir empresa, seja ele fazer alguma coisa diferente. Exatamente. Eu sei que lá na pousada Vilazinha,
é um lugar muito especial lá em Vila Velha. Qual o diferencial que ela tem para outras empresas? Que tem várias hotelarias Sim. lá, mas ela tem um especial, ela Sim. tem um toque especial com você lá. Eu falo que o nosso slogan, né, que tá lá é a pousada com alma de casa. Então, quando você chega lá, é um lugar que você gosta de estar, que você se sente em casa. E eu falo que, para mim, a casa é algo magnífico, único, né? porque é onde, quando você chega de casa, de um local, aonde você tá com uma energia ruim, alguma coisa aconteceu, você chega na sua casa e fala, agora eu tô no lugar onde eu posso relaxar. E lá na pousada é isso, é um atendimento de excelência, né, um café da manhã muito agradável e um local onde você deita na cama e fala, uau, estou podendo descansar agora, que é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade. É basicamente isso, a pousada remete a isso, remete a essa alegria, a essa felicidade, a essa paz e tranquilidade. Show. A gente sabe que a pousada é fenomenal. Gente, você precisar de uma pousada para descansar, ter um prazer, aquele de casa, tá ali, descansar mesmo, sabe? Só seguir a Joana, tá com o link aqui embaixo, lá junto ali com a pousada, só clicar e acessar. Gente, é fenomenal. Mas, vamos lá. Você falou muito de venda, você gosta de vender. Como que foi o começo da venda para você? Que o empreendedor sabe que tem que vender, tem que se vender e tem que vender o que está em acesso. O empreendedor vende o que está em acesso. Vê oportunidade, opa, posso fazer isso. Sim. Eu gosto muito de vender, então assim, como minhas amigas sempre falam, o que dá na mão da Joana, a Joana vende. Vende para ela, vende para o outro, o que for, né? Então assim, eu sempre gostei, porque a venda também é muito sobre comunicar, né? Comunicar o que você deseja. Então, quando você vende algo para alguém, a pessoa está precisando de algo. Ou às vezes nem está precisando, mas se você tem esse feeling de conversar, de entender quais são as necessidades do outro ser humano, fica mais fácil de você poder oferecer algo para ele. Oferecer algo de diferente, oferecer algo que possa ser algo bom para essa pessoa. Então, a venda para mim é isso, é poder proporcionar ao outro algo positivo, algo bom, a pessoa se sentir realizada. Eu gosto de vender coisas que eu usaria. Não gosto de vender coisas assim, vou vender só por vender. Não, algo bom, algo que seja memorável, algo que a pessoa vai olhar e falar, uau, isso foi uma excelente aquisição, foi bom para mim isso, sabe? Isso toda vez que eu vejo, eu lembro da Joana e falo, cara, a Joana me trouxe essa oportunidade aqui, uma oportunidade. A venda é uma oportunidade, exatamente isso. Legal, legal demais. Realmente, a venda é uma oportunidade. Sim. Você que está na tela, vou pedir a Joana para me dar uma estratégia de venda. A pessoa está passando ali na rua ou está rolando feed. Fala primeiro uma estratégia de venda pessoal, né? Tá ali tete a tete, e uma estratégia de venda online, né? Tem aquela estratégia, aqueles gatilhos mentais, cada um tem uma estratégia e é muito pessoal isso, é um tempero da comida, cada um tem o seu, vamos dizer assim. E me fala uma estratégia que você pode passar para a galera que tá abrindo agora, tá na dificuldade de venda, tem muita gente que abre, quer fazer, tem um negócio, mas tem aquela trava de dificuldade de vender, dificuldade de passar, transmitir o que precisa ser transmitido. Sim. Eu vou trazer na parte de roupas, que era a loja que eu tinha, que a gente fazia da seguinte forma. Eu gosto primeiro de me comunicar, conhecer o meu cliente. Então, acho que o primeiro ponto é você conhecer o seu público, conhecer o que o seu cliente gosta, avaliar, né? E para isso você vai precisar, se você está dentro de uma loja, você vai precisar mostrar todas as opções para conhecer esse cliente, saber se é uma pessoa que é mais sofisticada, se gosta de roupas mais agradáveis, e aí você vai conversando com esse cliente, e aí você vai mostrando as peças, mostrando quais são as opções, e aí a pessoa vai, né, buscar vestir aquilo ali, ver se ficou bom ou não. E eu acho que é você ser sincero também. Não vender só porque você precisa do dinheiro. Você precisa mostrar para o outro que ela vai ser a sua melhor versão. Então, para ser a sua melhor versão, você vai precisar vestir algo que te caiba bem, sabe? Que fique bem em você. Então, primeiramente, é você conhecer o seu cliente. Conheça o seu cliente, para que você possa oferecer o melhor para ele, dentro daquilo que ele deseja. Show, show. Ela até falou, para você vender, precisa se vender, né? Tem que se arrumar bem, tem que fazer uma coisa que você gosta. Exatamente. Primeiro começa daí, né? Começa a vender uma coisa que você gosta, que gosta daquilo. Você falou de roupa, poxa, você gosta de uma roupa
desse tipo, vai vender uma roupa desse mesmo Isso. naipe, nesse mesmo sentido. É Uma muito roupa elegante, isso. né? A pessoa se Uau. sentir bem, né? Às vezes colocar Exatamente. um look. Eu falo que nós, mulheres, temos muita dificuldade com a autoestima. Então, quando você encontra uma pessoa dentro de uma loja, dentro de um estabelecimento, que vai buscar promover a sua autoestima, você já ganhou o seu cliente ali. Ela vai te ensinar, ela vai te mostrar, não porque se você vai comprar ou não, mas pelo simples fato da pessoa falar, uau, ela se importou comigo. Nós estamos num mundo onde as pessoas não olham mais nos olhos, onde tudo é no celular, tudo é tecnológico. Então, quando você encontra alguém que olha nos seus olhos e fala, você tá bem? Você precisa de algo? Você quer um copo d'água? Nós temos uma bala aqui, pode comer, eu vou procurar aqui a roupa ideal para você. E você começa a montar, mostrar looks, mostrar oportunidades para aquela pessoa. Só isso a pessoa já sai dali do seu estabelecimento de uma outra forma, com uma outra visão. Então isso é muito bom. Isso é muito bom, você fazer o dia do outro melhor, através de uma venda, através de uma roupa, através de algo que vai mostrar a essência dessa pessoa. Então, acho que o mais importante de tudo não é só o dinheiro. O dinheiro é só uma consequência daquilo que você faz. Então, se você faz aquilo bem feito, se você ama o que faz, o dinheiro vai vir. Se você não faz isso, faço só pelo dinheiro, uma hora isso vai acabar. Porque você precisa ter conexão, você precisa amar as pessoas principalmente, porque em todo momento você vai lidar com elas. Então vão ter pessoas mais agradáveis e outras mais desafiadoras. Mas isso não quer dizer que elas não são pessoas que a gente possa ajudá-las de alguma maneira. Então, aonde a gente passa, a gente tem a oportunidade de deixar a nossa marca. E a nossa marca precisa ser a nossa presença. Então, para mim, eu acho que sempre a gente vai ter a oportunidade de fazer algo bom. Então, que a gente faça em qualquer lugar que a gente passar. E principalmente nas vendas, principalmente no nosso negócio. Que o nosso negócio seja reconhecido porque, nossa, ali eu tenho o melhor atendimento. Ali a pessoa vai lá, tira todas as roupas de cima da mesa, coloca lá e faz com que eu experimente tudo. Independente se eu leve ou não. Não é sobre o que eu vou comprar, é sobre como eu vou ser tratado. E hoje nós estamos com uma falha, né, no mundo de uma forma geral, né? Que as pessoas hoje não têm essa empatia, esse cuidado para com o outro, né? Esse olhar humano. Então nós precisamos melhorar isso. E eu acho que se nós melhorarmos isso no nosso negócio, com certeza a inteligência artificial não tem como ser um ser humano, né? Ter essa troca, né? Essa troca de olhar, essa troca de amor. Então isso precisa ser feito dentro do nosso negócio também. Bacana. Ela te deu super dica aí como tratar as pessoas que entram na loja. Sim. Isso é importantíssimo. Tratar a pessoa ali olhando no olho. Essa estratégia de venda que mais vende a pessoa ter esse contato com a pessoa, essa reciprocidade, como ela falou. Cara, olhou no olho, cara, já tem 50% da venda feita. Isso aí. Olhou, contou a história se conectou, 100% da venda feita. Exatamente. É nesse sentido. A venda é muito emocional. A gente fala que a venda é emocional, é muito na hora. A pessoa muitas vezes nem precisa daquilo, mas quando conectou com você e está naquela emoção, a pessoa vai comprar. Vai lá e compra. Exatamente. Então, você é lojista, você que está vendo isso, a venda é emocional. Cara, você olhou para a pessoa, conectou com a pessoa vai querer comprar, porque ela vai querer se sentir bem, aquele ambiente, tudo. Sim. É a favor disso, correto? Isso. E você falou também questão da venda, a pousada ou hotelaria é a mesma coisa, é a hospitalidade. É o fazer o cliente se sentir bem. Então, em qualquer lugar, em qualquer coisa que você pretenda empreender, sempre busque tratar o seu cliente bem. Né? Não seja um grosseiro, não seja uma pessoa rude, né? Observa, se o cliente teve uma reclamação, aplica a comunicação ativa, onde você escuta o que o outro está falando, porque pode ser uma crítica construtiva. Se for só uma crítica de crítica, ok, mas a gente precisa sempre ser uma pessoa educada, ser uma pessoa que sabe, deseja com que o outro se sinta melhor, porque se a gente procurar fazer isso no mundo, a gente vai transformar ele, né? O empreender também é sobre transformar o mundo. E a gente precisa transformar o nosso mundo. Porque quando a gente fala o mundo é muito grande. Mas o meu mundo é dentro da realidade que eu vivo. Então, como que eu posso transformar o mundo ao meu redor? Né? Na minha pousada? O que eu posso... Na minha casa?
na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. Então, eu achei muito legal uma ação que foi feita lá na nossa comunidade de fé, onde tinha um lixão lá na frente, assim, né? E o meu pastor inconformado com aquilo, e ele começou a buscar algumas pessoas e eles fizeram o seguinte: não vamos ter lixo mais aqui. Começaram a plantar várias árvorezinhas lá, para que não fosse um lixão. Então, isso é você transformar o seu mundo. Você transformar o seu mundo através de uma pequena ação. Então, mudar também a sua empresa, a sua visão de como que você deseja ser com pequenas ações, para que você consiga chegar até onde você deseja. Show. Ela até deu um ponto muito importante, mais na vida empresarial. Para você mudar a realidade, o ambiente, primeiro começa com você. Primeiro você muda o seu mundo, depois as pessoas à sua volta, aí vai mudar todo o ambiente. Primeiro começa com você. A mentalidade, né? Exatamente. Primeiro mude a sua mentalidade, depois mude a mentalidade das pessoas à sua volta, aí depois vai mudar todo aquele ambiente. Isso como mesmo. Aconteceu ali na rua que Sim. Você falou, primeiro mudou a mentalidade de, poxa, tá jogando lixo na rua, vamos fazer uma coisa diferente. Aí mudou a mentalidade de todo aquele, das pessoas, depois do ambiente. Vamos plantar para que ninguém jogue lixo ali mais. Isso. Então, o ambiente é mudar a partir de você. Se você está inconformado com algo, mude sua mentalidade para mudar o ambiente. Exatamente. A gente são seres que pensam e a gente precisa sempre vamos mudar de mentalidade, sempre vamos transformar a mentalidade. Cada vez uma pessoa melhor, mais transformada. Mas sabe, como a fé influencia suas decisões financeira e profissional? Totalmente, né? Eu sou cristã, então eu acredito em Deus. E para mim Deus é tudo. Ele é tudo, né? Eu tive esse encontro há mais ou menos uns 15 a 16 anos atrás e nunca mais Bacana. Eu larguei Jesus. Não tem como largar ele, porque ele é muito fofo. Andar com Jesus é andar com a pessoa que tem todas as decisões nas suas mãos. Show, então, verdade. Ele influencia em tudo que a gente, na minha casa, no meu trabalho, é sempre orando e pedindo a Deus as estratégias. É Ele que transforma a minha mente, né, pela renovação da palavra dele. Então, exatamente isso, assim. E essa buscar mesmo dentro também da comunidade de fé, essa mudança de que o dinheiro é ruim. O dinheiro é uma ferramenta. E com essa ferramenta a gente pode mudar muitas coisas. A gente pode investir em orfanatos, asilos, locais para transformar pessoas que são usuárias de drogas em pessoas melhores, sabe? Capacitação. Eu acredito muito na educação. Eu acredito que através da educação, através de leitura, a gente consegue mudar as pessoas, o mundo, porque é através do conhecimento. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. E a gente pode usar isso em benefício das outras pessoas. Então, quando eu falo de fé, eu penso nisso. Eu falo assim, meu Deus, ter um valor de dinheiro considerável é você poder mudar a realidade à sua volta também. Então, tudo isso, para mim, a fé é tudo. Show, é importante isso. A fé também é o leme, é a nossa âncora, né? Sim. Tudo dá ruim, de onde a gente vai correr para a nossa fé? Exatamente. É aquele que nos segura, aquele que nos sustenta. Isso e aí mesmo. É importantíssimo ter a fé. Isso é fenomenal, isso é real. E fala pra gente, dá uma opinião, um conselho para aqueles pequenos e médios empresários, aquele que não tem o recurso para contratar uma pessoa na educação financeira, uma pessoa de grande renome de financeiro para ajustar a empresa, para estar lá junto, vem cá, me ajuda. Dá uma dica importante para as pessoas, porque o índice hoje que mais fecha empresa é aquelas pequenas e médias empresas. Sim. Você me dá uma dica importante para esses empresários que estão vendo hoje esse podcast e para que eles venham estar com uma empresa saudável, uma empresa ali que não venha quebrar de 1 ano, 2 anos, sabe? A primeira coisa, como eu falei já no podcast, é a persistência. Você precisa persistir. A outra coisa, como eu falei do conhecimento, a gente precisa buscar o conhecimento. Se eu não tenho dinheiro para investir nisso, eu preciso começar a buscar. Hoje nós temos muita ferramenta. A gente tem o Sebrae, que tem muitos cursos gratuitos para empreendedores. Nós temos o YouTube, que tem milhões de pessoas falando sobre isso gratuitamente. E temos muitos livros, né? Por exemplo, você quer mudar sua mentalidade financeira? Compre a Psicologia Financeira.
do Morgan Housel, se eu não me engano. Já ouviu falar desse autor? Ele é muito bom. Então, assim, você tem que buscar o conhecimento. Se eu não tenho dinheiro para investir em alguém que possa fazer, eu preciso buscar o conhecimento para realizar. E com isso, eu vou ter que gastar tempo. E a gente precisa administrar bem o nosso tempo também. E às vezes a gente gasta esse tempo com coisas que não são úteis. Então, o conhecimento, você quer mudar a sua empresa, você quer melhorar os seus números, quer melhorar a capacidade de desenvolvimento da sua empresa, invista em você. Conheça, faça cursos gratuitos, olhe o YouTube, busque livros e leia, porque eu só consigo ver a transformação do mundo através do conhecimento. Sem ele, a gente não consegue nada. Bacana, bacana. A gente fala, conhecimento liberta, né? Liberta. O conhecimento é libertador. Uma pessoa que tem X conhecimento, pessoa que tem 2X, nossa, a pessoa está em outro patamar, está em outra vida, porque o conhecimento realmente liberta. Meu irmão, uma coisa que ninguém pode tirar de você realmente é conhecimento. Você pode perder dinheiro, pode perder empresa, mas conhecimento você nunca perde. Exatamente. Por contrário, e até para você conseguir se reerguer, quebrei. Através do conhecimento, você vai buscar, pegar aquele erro que você teve e conseguir melhorar e fazer algo novo. Então, só conhecendo você consegue fazer isso. Eu costumo falar que quem trabalha na área de informática, às vezes a gente fica lá batendo cabeça com uma coisa que está dando problema no computador. Você leva para o técnico, ele vai lá, liga um fio no outro e resolve e te cobra, sei lá, uns R$500 e você paga. Por quê? Porque ele tem o conhecimento técnico daquilo. Então, se a gente tem o conhecimento técnico daquilo que a gente precisa prestar ou oferecer, a gente também tem como cobrar por aquilo que nós realizamos, né? Exatamente, o conhecimento liberta. Realmente. O valor, muitas vezes o valor não vai pelo serviço. Muitas vezes o cara aperta o parafuso, conecta um fio e funciona. Demorou 5 minutos, nem isso, e cobrou aquele valor. Mas é o conhecimento daquela pessoa que estudou para aquilo. E tem não tem nem como tirar. Né? Exatamente. Então o conhecimento é libertador, a gente sabe disso. E para pessoas que têm esse nível de conhecimento, busque o YouTube, busque o Sebrae, que é realmente libertador, são gratuitos, gente. O Sebrae tem curso presencial gratuito para você que é empreendedor, se você quer, cara, é só acessar o link do Sebrae e, cara, você marca a presença lá e é presencial, você vai lá no Sebrae e ouve as palestras, é muito intuitivo. Lá você também consegue fazer um network legal lá também, se eu não me engano. Tem cursos online também. Tem curso online também, cara, é muito bacana. O Sebrae é excelente. Hoje pro Espírito Santo abriu o Sebrae lá e lá é muito legal. Lá é grande, cara. Sim, é bem bonito lá também, né? Para quem já teve oportunidade de fazer, eu já fiz algumas consultorias lá também. Bacana. Então vale muito a pena. E também para quem quiser, né, pode me procurar, né? Que vai ser um prazer também te ajudar, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida empresarial, a desenvolver aí um plano para que a sua empresa prospere cada vez mais, né? Fala pra gente. Aliás, Joana tá aqui o hashtag dela, o underline dela do Instagram. Se precisar, entra lá, dá um chat pra ela lá no Instagram pra você falar com ela. Cara, ótima pessoa. E fala pra gente, Joana, tem aquele empresário que já tá há mais de 5 anos no mercado, não quebrou, mas está querendo alavancar, sei lá, está querendo ir para um próximo nível. Sim. Abrir outra empresa, abrir outros negócios. Essa pessoa consulta você? Como que funciona também? Sim, pode Porque consultar. A maioria daquelas pessoas que vai consultar você é que as pessoas quebraram. Eu falei, Joana, socorro, tô morrendo. Aí eu falei, vamos para outro lado. Aquelas pessoas que querem abrir uma próxima empresa, expandir um negócio. Como que é a estrutura? Porque eu imagino que estou só morrendo, Joana. Sim, mas o que a gente pode fazer também para poder melhorar isso? Então, com certeza, pode me procurar, vai ser um prazer. A gente vai olhar os números, vamos avaliar juntos, né, como que está a sua empresa, se ela está saudável, se você vai conseguir ir para esse próximo nível de uma forma consistente, né, para você ter tranquilidade, lembrando que sempre, né, empreender e dar um passo, né, um passo de fé, mas com certeza vai ser um prazer avaliar essa empresa, ajudar ela nesse crescimento, né, estabelecer bem as suas metas e objetivos para a gente chegar lá. E quando uma pessoa, um empreendedor, você acha que ela precisa de não é conselheiro financeiro,
mas uma pessoa que ajuda ali nas finanças. A gente sabe que e tem gente que falou, cara, eu sou meia ainda, mas como que eu vou pagar uma pessoa dessa? A pessoa, não, agora eu sou ME, agora eu sou limitada. Quando você acha que a partir desse momento é importantíssimo para você gerir o seu negócio? Sim, o controle financeiro, ele é importante em qualquer negócio, seja MEI, seja ME, seja Simples Nacional. Qualquer negócio que você decida fazer, você precisa ter um controle financeiro, né? Eu tenho empresas pequenas, onde eu até falo, gente, se você não tem um sistema, se você não tem uma planilha, você tenha pelo menos um controle de caixa, que é um livro caixa, onde você anota suas básico, entradas né? e saídas. Pelo menos isso, porque o que você não tem dado, o que você não pode medir, você não sabe para onde ir. As empresas, elas precisam de dados. E às vezes a pessoa fala assim, Joana, eu não sei para onde que tá indo o meu dinheiro. Eu ganho, sei lá, tô faturando 100, 200 mil e eu não sei para onde tá. Eu falei, então, cadê o extrato bancário? Cadê as anotações para a gente poder avaliar cada saída dessa empresa? Será que eu tô comprando mal? Será que o meu estoque tá muito grande? A gente precisa fazer uma avaliação geral de tudo que está acontecendo dentro da empresa. Lembro de uma empresa que eu tive que fazer uma consultoria, que o cara falou para mim, Joana, eu não tenho dinheiro. E ele tinha acabado de fazer uma compra de mais de 20 mil reais. E aquela compra ia ser para mais ou menos 3, 4 meses. Aí foi que eu falei assim, mas por que você teve essa necessidade de investir esses 20 mil reais agora? Sendo que é uma compra que ela vai demorar, a saída dela vai demorar ali. Então, isso vai demorar para poder recompor o seu caixa. Então, às vezes, a gente toma decisões e era um produto novo no mercado, não era um produto conhecido. Até a pessoa comprar aquilo ali novamente, poderia ser que saísse ou não. E no final, o que aconteceu? Ele teve que vender praticamente pelo mesmo preço que ele comprou. Então, saiu elas por elas. Então, são decisões que a gente precisa avaliar. Uma empresa que tem um estoque bem controlado, você tem poder de decisões para outras coisas. E tudo que você mede dentro do controle financeiro, que são as entradas e saídas, você consegue tomar novas decisões boas. Então, para um empreendedor, precisa muito de ter o controle dos seus dados. Precisa. Não tem como, Joana, não, se você não tem controle, você não consegue medir nada, então você não sabe para onde você está indo. Então, em algum momento, ou você vai precisar contratar um assistente ou um auxiliar e alguém que entenda para te falar, olha, isso aqui é isso, né? Às vezes uma contabilidade ou um consultor financeiro que vai te ajudar nesse processo. Entendi. Aí você falou até que uma empresa saudável. O que seria uma empresa saudável? Uma empresa onde ela consiga ter um capital de giro. O que é o capital de giro? Eu tenho hoje as minhas contas básicas, né? Eu tenho, sei lá, 10 mil reais todo mês eu gasto das minhas contas. Eu tenho esse valor ali no meu giro, né? Dentro da minha conta bancária, onde eu tenho uma reserva financeira para possíveis investimentos ou necessidades e para que eu consiga fazer decisões sem comprometer o meu caixa, sem comprometer tudo aquilo que eu tenho construído. Então, o que eu entendo como uma empresa saudável é uma empresa que tem um capital de giro, onde deu um problema, não consegui vender nada, eu consigo pagar as contas sem entrar em desespero, sem arrancar meus cabelos na hora de dormir, sem não dormir, então, e ter uma reserva para isso. Então, hoje, se eu tenho uma empresa que fatura 10, que os meus custos são 10 mil, eu tenho que ter pelo menos umas 3 vezes aí guardado para que ela possa girar de uma forma saudável, fluindo e para que você não tenha tantas dores de cabeça. Joana, isso é impossível. É possível. Lógico que é uma construção. Então, se você decide todo mês tirar pelo menos 10 a 20% do valor total do seu faturamento para uma reserva financeira, isso vai facilitar e ajudar dentro do seu processo empresarial. Show. Mais ou menos essa métrica, né, de 10, 20%. Isso aí. Isso aqui é difícil, muitos empresários acham quase impossível isso, Exatamente. Mas é importantíssimo para uma empresa saudável, com certeza. Sim. Porque tem muito empresário que tá faturando 100 mil bota no bolso. Não é assim, tem que ter... Ou compra coisas que não são necessárias naquele momento. Então, aí depois fala assim, Ivana, eu não tenho nada. Você tem um terreno, você tem um carro. E da onde que está indo isso? É do seu Prolabore? Não, né? É a sua empresa que está pagando. Então, os seus luxos, aquilo que você decidiu utilizar, está sendo pago e custeado pela sua empresa. Então, como que ela vai ter uma constância e ser saudável, sendo que a todo momento que ela fatura um valor, eu estou retirando isso?
Então, tudo isso precisa ser colocado na balança para que você consiga fazer com que a sua empresa flua. Já vi pessoas que às vezes têm um faturamento altíssimo, mas que anda com um carro que é mais popular, né? Tem uma vida mais estabilizada, mas sem muitas vontades. Por quê? Porque tem um objetivo a se cumprir. Não quer dizer que eu não possa fazer. Isso vai depender daquilo que você tem como base, meta e objetivo na sua vida. Bacana. Tudo vai circular do nosso meta e objetivo de vida. Exatamente. E o objetivo da empresa também, que se gera muito. E para você, Joana, se você se encontrasse com você 18 anos atrás, qual dica você se dava? Qual dica que eu me dava? Eu falaria para mim, poupe mais, não viva só hoje. Existe uma vida longa pela frente. Então, observe mais, leia mais, né? Cultive sempre conhecimento. Eu acho que essa seria a palavra-chave. Eu sempre gostei de estudar, mas às vezes a gente, quando é mais jovem, a gente acha que a vida é só aquilo ali. Então a gente precisa pensar mais nos nossos atos e nos nossos objetivos que a gente tem naquele momento. Então eu ia falar isso pra mim. Poupe mais, sabe? Guarde mais o seu dinheiro. Sempre trabalhei e eu sei que hoje, se eu tivesse feito isso, talvez eu teria uma vida muito melhor. Não que eu não possa ter, mas eu teria uma vida muito mais estável, muito melhor do que se eu não tivesse feito as coisas que eu fiz há 18 anos atrás. Entendi. Mas você sabe, ficou super dica para você. Poupe mais, busque conhecimento, porque o conhecimento vai pro resto da sua vida. Meu irmão, você, jovem, que está vendo esse podcast, busque conhecimento. Isso é importantíssimo. Sim. Eu creio que todo mundo aqui, se voltasse 10, 20 anos atrás, você iria indicar, busque conhecimento. Conhecimento renova a cada dia. Hoje a gente está grande falado aí o IA, inteligência artificial. Sim. Daqui a 10 anos vão falar de outra coisa. 10 anos atrás, você estava falando do iPhone que dobrada, do celular que dobra. Do iPhone do ano. 10 anos atrás, em 2010, a gente falar de 2000, meu irmão, o celular tá lançando televisão tamanho de um dedo, finura de um dedo. Meu irmão, cada dia mais vai se renovando. E isso vai até o nosso futuro. Eu creio que o conhecimento nunca se perde. Nunca. O conhecimento vai se renovando dia após dia. É verdade. E para a gente finalizar agora com a Joana, me dá uma dica de gestão financeira para todo mundo que está assistindo. A gente finalizar. Uma dica de gestão financeira? Conheça o seu extrato bancário. Seja amigo da sua conta bancária, sabe? Olhe ela minuciosamente, olhe os seus gastos, avalie o quanto que você ganha, poupe, né? Transforme, faça reservas financeiras, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não viva como se hoje não houvesse o amanhã, porque nós precisamos aprender a olhar para aquilo que a gente gasta, aquilo que a gente utiliza todos os dias. Para quê? Para que você tenha uma boa vida, né? Uma vida mais estável, uma vida mais agradável. E para isso você precisa conhecer os números. Conheça os seus números. Acho que a melhor dica financeira que eu posso te dar é: conheça os seus números. Conheça o quanto que você ganha e conheça o quanto que você gasta. E aonde você gasta. Para você ver se você está gastando inteligente ou não. Show! Então, baita dica. Conheça o quanto você gasta. Você que veio até aqui, curte, ativa o sininho, compartilha o nosso canal. Aliás, vai ter aqui embaixo também o Instagram da Joana, liga com os cursos e também curta o hotel, vai ser top. Sim. A pousada é lindíssima e falta você lá para participar também com a gente. Amém, gente? Te esperamos. Te esperamos lá.